Volvo, pela segurança de todos. Gente, vamos dar seguimento ao programa. A gente vai para a próxima pauta agora, tá? Vamos lá. Fake news. Mais um assunto ainda nesse bloco é o seguinte. O Tribunal de Contas da União emitiu uma nota nesta segunda-feira negando que tenha emitido algum relatório questionando o número de mortes por Covid-19 em 2020. Paulinha, a hipótese foi levantada pelo presidente Jair Bolsonaro? Pois é, na manhã de ontem, o Bolsonaro afirmou a apoiadores que um suposto relatório do Tribunal de Contas da União lançaria dúvida sobre parte dos óbitos registrados em decorrência da pandemia da Covid-19. Então, vamos conferir o que disse o presidente no vídeo do canal Foco do Brasil. Olha, e a primeira mão para vocês aí, tá? Opa. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos no ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é? Então começa, eu digo, esse relatório saiu há alguns dias, logicamente que a imprensa não vai divulgar. A gente divulga. Nós vamos divulgar hoje aqui. Já passei por Eu tenho 3 jornalistas, vou falar o nome deles que eu converso, só 3 que eu converso, que são pessoas sérias, né? E já passei para eles e devo divulgar hoje à tarde. E como é do Tribunal de Contas da União, ninguém queira me criticar por causa disso. E o próprio Tribunal de Contas da União ontem mesmo emitiu uma nota para negar que tenha emitido algum relatório questionando o número de mortes por Covid-19 no ano de 2020. Então vamos à nota aí do Tribunal de Contas da União. O TCU esclarece que não há informações em relatórios do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, conforme a afirmação do presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje. O TCU também ressaltou que não é autor de um documento intitulado Da Possível Supernotificação de Óbitos Causados por Covid-19 no Brasil, que circula na internet e que é atribuído aos técnicos do órgão. Então tá aí o que aconteceu ontem e que movimentou bastante a internet, viu, Camila? Ok, nós já temos o Zé de volta. Zé, você nos ouve? Sim, muito bem. Okay. Zé, você acha que essa questão, quem que errou? A assessoria do Bolsonaro, o Bolsonaro, ele se precipitou nas declarações dele? Conta pra gente a sua visão. Pois é, olha, Camila, o que é o seguinte, aqui Brasília é cheio das mesuras que são questionadas, né? Até agora, para quê? Qual foi o objetivo dessas mesuras e desses cuidados entre poderes? Para agredir e para passar para trás o povo brasileiro. E o governo do presidente Jair Bolsonaro não preza por essas mesuras. Daí a grande reação no Tribunal de Contas da União. Eles não gostaram do presidente falar nesse tal Tribunal de Contas da União, né? Mas, na verdade, é o seguinte, o tribunal nega que tenha esse relatório. É verdade, não existe esse relatório do Tribunal de Contas da União. Mas, em outra avaliação, o tribunal suspeitou, colocou como suspeito, mas não comprovou, de que alguns estados e municípios estariam aumentando o número de mortos pela Covid para ganhar mais dinheiro, mais verbas. Mas não houve comprovação, o próprio TCU diz de que não há comprovação concreta de que houve realmente um caso de, vamos dizer, aumentar o número de mortos pela Covid para ganhar mais dinheiro. Por outro lado, a base desse comentário é de outra ordem. É uma comparação entre os números divulgados por essa associação de veículos de comunicação e os cartórios. Os cartórios são obrigados a emitir relatórios sobre mortes. E os relatórios dos cartórios indicam que o aumento do número de mortos desde 2017, né, ele vem numa lógica e até diminuiu. Então, é com base nesse cruzamento de dados que o presidente fez esta comparação. É uma comparação, assim, real, se comparar o aumento do número de casos de mortes no Brasil. A grande pergunta que se faz no momento é quem morreu de Covid e com Covid, né? Aí mora uma diferença.
Os infectologistas dizem que em caso de epidemia ou pandemia, não é preciso comprovar. Se as pessoas têm sintomas compatíveis com a pandemia, é motivo pandemia. E é isso que provoca uma grande divergência. Agora, que há divergências entre números emitidos pelos cartórios e os números que são divulgados diariamente, há. Mas o tribunal realmente não tem um relatório assim. Ok, Zé. Zé, obrigada pela sua participação, meu querido. Bom dia para você. Continua atualizando para a gente tudo que está rolando aí em Brasília e até amanhã. Muito bem, Camila. Obrigado. Até amanhã. Querido. Adriles. Sim, senhora. Perante esses argumentos do Zé, o que você... Qual sua posição a respeito dessa situação do Bolsonaro? Ele se equivocou? Sim, a posição do Bolsonaro, ele como presidente da República tem que ter uma responsabilidade maior com os fatos concretos. Ele foi assodado e apressado. Parece que foi um relatório de um servidor público que enviou para o TCU. Mas isso não é um dado objetivo que seja uma responsabilidade direta do Tribunal de Contas da União. Agora, as conclusões, intuições e percepções da realidade que, eventualmente, qualquer pessoa minimamente sensata percebe que há uma infla de mortes por Covid e por razões muito concretas. A gente sabe que hospitais, cidades, municípios, estados que decretem calamidade pública vão ganhar mais grana, coisa que deu muito aso à corrupção, ao chamado Covidão. Isso é fato. E essas relações subjetivas... Com base no quê? Baseado numa série de investigações, Joel, pelo amor de Deus. Um número, pelo menos. Isso é intuição que eu tô falando. Mas vamos lá. Vamos lá. A questão concreta é, um sujeito de 96 anos, que tem câncer, pneumonia, leucemia, diabetes, eventualmente que está com a doença de Covid, que eventualmente pode acelerar essas comorbidades, ele morreu de Covid ou com Covid. Eu conheço uma série, todas as pessoas conhecem uma série de pessoas que eventualmente contraíram a Covid, mas não tem uma comprovação tácita e cabal de que essas pessoas morreram com Covid. Ano passado, por exemplo, o Mandetta, em parceria com a CNJ, declararam que a pessoa não precisava nem declarar um atestado de óbito, poderia falar provavelmente com causa de Covid, por uma questão sanitária, de cremação, de sepultamento, ou seja, há números difusos, confusos nessa contabilização geral. Isso não altera o fato de que houve uma tragédia, ainda há uma tragédia em relação a mortos de Covid, mas é evidente que qualquer pessoa percebe de maneira clara que há um tipo de projeção política para demonizar a figura do presidente, e ainda mais querer mais dinheiro da presidência da República, não só a atenção política de se contrapor, de fazer oposição, de chamar o presidente de assassino, de genocida, fazer essas ilações que todo mundo faz, né, que ele foi irresponsável, e ganhar dinheiro em cima disso. Encher as burras de dinheiro de prefeitos e governadores, coisa que até hoje a CPI do Renanzinho não investigou, que é a principal elo de alimentação. Ou seja, você infla a morte, você infla a tragédia para lucrar com uma tragédia, coisa que já afetou governadores como Wilson Witzel, o governador do Amazonas, e outro, de Santa Catarina, e outros tantos que até hoje não são investigados. Ou seja, inflar uma tragédia e lucrar com ela, quer seja do ponto de vista político ou financeiro, é a pior tragédia do Covid-19. Vai lá, Joel. Bom, Bolsonaro concretamente passou uma informação falsa, né? Caiu, ou será que quis repassar intencionalmente, relatório falso do TCU, que dizia que teve 50% mortes a menos. Como a Adriles bem disse, não tem uma sequer morte atribuída à Covid que tenha sido de fato desmentida. É só uma intuição de que estariam mentindo. Nossa, o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? As UTIs estão lotando, tem gente sem ar, está faltando respirador, teve que aumentar leitos, as pessoas estão morrendo aos montes, a gente está vendo. Nossa, será que é tudo uma grande conspiração e não existe pandemia nenhuma? Isso aí colava em março de 2020, gente. Em junho de 2021 ficou meio difícil colar isso. Lembra que teve até o caixão sem cadáver, né? Que surgiu esse vídeo no WhatsApp, as redes bolsonaristas soltaram também, estão enterrando gente falsa, não morreu ninguém. Gente, por favor, já passamos disso. Agora o perfil do Twitter, o Desmentindo Bolsonaro, ele deu uma aula de como funciona esse processo de desinformação. Como é que chama? Desmentindo Bolsonaro. Um perfil que se dedica a pegar o que o Bolsonaro fala e mostrar o que e ir atrás dos fatos. Vamos lá, Bolsonaro mentiu, pegou um relatório que não existe, falou de um número que também não existe. Deputados e perfis bolsonaristas propagaram ontem o dia inteiro, eu até recebi no WhatsApp isso. Portal R7 chancela essa afirmação. TCU vem e finalmente desmente os dados. Bolsonaristas divulgam prints falsos do TCU. Também vi um monte desses prints desse falso relatório circulando aí.
TCU desmente os prints. Bolsonaristas acusam o TCU de mentir. É isso que a gente está vivendo. É gente muito mal intencionada que apenas busca turvar o debate público com material forjado. É muito sério isso. Quanto ao número de mortes, gente, é sempre bom relembrar que eu pego uma matéria do finzinho do ano passado. Quantas foram as mortes em excesso no Brasil ao longo de 2020, comparado com 2029? 195 mil. Isso medido até meados de novembro, então foi até maior do que isso. Ou seja, morreu-se muito mais gente, sim. Por que será? Tem uma pandemia. Será que foi mera coincidência? Será que as pessoas morrendo sem ar? Será que o Paulo Gustavo, ele teve uma asma tempo atrás? Então não foi Covid, né? Então não foi Covid, né? Não foi Covid, ele tinha asma, não sei o quê. É óbvio que foi Covid. É óbvio que foi Covid. Se você não traz um caso sequer, um número sequer, uma secretaria sequer que tenha mentido, quem quer que acredite nisso? Peraí, calma. É só quem já quer acreditar, gente. Por favor. Primeiro. Bolsonaro, no mínimo, Bolsonaro, honre o debate público nesse país, não espalhe mentiras com essa irresponsabilidade, supondo que seja irresponsabilidade, né, e não intencional, porque já é tão reiterado. O mesmo cara que disse que tinha provas de fraude nas eleições nunca mostrou prova nenhuma, agora vem com essa, relatório do TCU. Alguém ainda acredita numa palavra dessa, gente? É muito baixo, Vini, é muito baixo. Você quer falar? Não, e lembrando que mesmo no caso do câncer, por exemplo, a pessoa ela pode conviver vários anos se tratando com o câncer. Só que a Covid ela vem e acelera esse processo. Sim, então, obviamente que a Covid é um componente muito grave para a questão do óbito, né? E os estudos indicam, na verdade, não é que os números estão sendo inflados, ao contrário, é que há uma subnotificação dos óbitos. Então, se hoje nós estamos aí com 470 e poucos mil, a gente pode saber que tem pelo menos 30% a mais de mortes aí no Brasil. Teria que ser um grande plano. Oi? Não, vai lá, Vini, completa. Não, tem estudos, Adriles, que mostram realmente que são 30% a mais do número de mortes por Covid, por causa da subnotificação. Então, assim, teria que ser um grande plano, não só do Brasil inteiro, como mundial, né, de inflacionar essas mortes, não sei por qual motivo. Tá. Ô, Vini, tem estudos... Posso trazer só um ponto também? Claro. Quando a gente tem essa questão de uma pandemia da Covid, o que acontece? Todos os hospitais ficam sobrecarregados, né? E isso dificulta o atendimento para qualquer outro tipo de doença, para qualquer tipo de acidente que a pessoa está vivendo. Quando a gente teve a superlotação das UTIs, a quase 90% aqui em São Paulo, o que isso quer dizer? Que se alguém tiver um ataque do coração, tiver um AVC e precisar de uma UTI... Sim. Não vai conseguir. Morreu de Covid? Não, morreu de AVC. Mas em outra situação fora da pandemia, talvez tivesse leito de UTI para atender essa pessoa. Mas hoje, todos dedicados à questão da pandemia. Então, isso também é um outro fator aí para levar em consideração. E a gente também não pode esquecer, né, Paulinha, que a gente está lidando com várias doenças. Esses dias eu ouvi de um médico que me atendeu em consulta que a gente não pode ignorar as outras doenças também, que tudo é um efeito dominó. Né? Um vírus, ele faz trazer um colapso para todo o sistema de saúde. Adriles, para terminar. Bom, há vários estudos também que dizem que há dezenas de milhares de mortes de pneumonia, de septicemia, de derrame cerebral, que aconteceram a menos que os anos anteriores. Ou seja, isso prova o quê? Que intuitivamente essas mortes debitadas ao Covid podem ser exatamente pelo grau de outras comorbidades, de outras doenças que houveram que foram de alguma forma afetadas ou não pelo Covid. Ou seja, mais uma vez eu reitero, o Mandetta ano passado falou que não podia nem podia colocar um atestado de óbito de provavelmente Covid. O índice de morte, Joel, tem crescido exponencialmente de alguma forma desde 2017, como o Zé Maria falou aqui anteriormente. Ou seja, porque o número de nascentes também cresce exponencialmente. Ou seja, existe uma equação aí que não bate exatamente nessa projeção de aumento de mortes por Covid, o que nunca vai gerar uma certeza absoluta e concreta de que o número de mortes pelo Covid do ano passado e desse ano seja concretamente real, mas que dá para fazer uma série de ilações, sim, que haja um número superinflacionado. E aí tem a suspeita, volto a dizer, hospitais, municípios e governos que recebem mais dinheiro por uma infla, não estou dizendo que todos fizeram isso, de mortes, podem ter sido, sim, beneficiados por esse tipo de aumento
oportunista de uma tragédia Ok. que a gente está vivendo. Ok, Adriles, O gente, que me vamos lembrou encerrar o disso assunto. são as mortes por AIDS. Ninguém morria de AIDS, né? Tuberculose, infecção generalizada. Mas, gente, é a AIDS matando. outro contexto, Quanto às Joel, é outro subnotificações, contexto. o próprio relatório do TCU Ok, que o Joel. Bolsonaro se referiu disse que o mais provável é subnotificação. Ok,